Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, passando para trazer o resumo da nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 28 de Mateus e do capítulo 1 e 2 do Evangelho de Marcos. O capítulo 28 começa falando que logo no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, elas vão ao sepulcro com o intuito de ungir Jesus, ungir o corpo do Senhor, embalsamá-lo. E quando elas chegam ali, elas vão se deparar com um terremoto e havia ali um anjo que havia removido a pedra. Elas estavam assustadas e o anjo fala para elas: não precisam temer. Jesus a quem vocês buscais, ele não está aqui, ele ressuscitou. E o anjo então fala para elas irem depressa para avisar os discípulos do Senhor que ele iria para a Galiléia para se encontrar com ele. Mateus vai dizer que os guardas que estavam ali em frente ao sepulcro e que guardavam o túmulo de Jesus, eles vão para fora da cidade e contam aos sacerdotes o que havia acontecido. E os sacerdotes então convencem eles a dizerem que os discípulos de Jesus haviam levado seu corpo durante a noite enquanto os soldados dormiam. E Mateus vai dizer que essa versão se divulgou, por entre aquele povo. Nós terminamos o capítulo 28 com Jesus aparecendo para os seus discípulos e falando para eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E Jesus então finaliza dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Finalizamos o capítulo 28 de Mateus e começamos então o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele é um evangelho um pouco diferente, porque nós vamos ver que Jesus está sempre em movimento, está sempre fazendo algo. E o Evangelho ele já começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele já começa com a aparição de João Batista. Conforme a profecia de Isaías, aparece João no deserto pregando. Ele é a voz que clama no deserto. E ele chama o povo ao arrependimento. João prega ali o batismo do arrependimento. Logo depois, Marcos ele vai dizer que João dá testemunho de Jesus, falando que ele mesmo não era o Cristo, mas aquele que viria depois dele era tão poderoso que ele não era digno nem de desatar suas sandálias. E naqueles dias aparece Jesus e ele vai até João para que João batizasse. Logo quando Jesus sai da água, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele e ouve-se uma voz do céu dizendo: tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. E aí nós vemos a tentação de Jesus. Marcos ele não vai entrar em detalhes sobre a tentação de Jesus. Ele só fala que Jesus fica 40 dias ali no deserto sendo provado por Satanás. Ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Logo depois da tentação, Jesus volta para a Galiléia. João Batista havia sido preso. E Jesus então começa a pregar sobre o Evangelho do Reino e começa a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus chama os seus primeiros discípulos. E ele chama Pedro e André e fala com eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E logo em seguida ele encontra João e encontra Tiago, faz o mesmo convite para eles. E ambos, deixando imediatamente os seus barcos, as suas redes, passaram a seguir Jesus. Nós vamos ver aqui que Marcos ele começa a trazer um relato de curas e milagres. Jesus ele cura um endemoniado em Cafarnaum. Logo depois ele cura a sogra de Pedro. E Marcos vai dizer que ele traz muitas outras curas. Quando é à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados da cidade. E Jesus então curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu demônios, não permitindo que falassem. Tendo levantado de madrugada, Marcos vai dizer que Jesus ele sai para um lugar para orar. Enquanto Jesus orava, todos estavam à sua procura. Pedro, então, encontrando ele, fala: Senhor, todos te buscam. E Jesus fala para ele: vamos a outras cidades, a outros povoados, para que eles também ouçam o Evangelho do Reino. Então Jesus ele vai por toda a Galiléia pregando o Evangelho do Reino e expelindo os demônios. O capítulo 1 termina com a cura de um leproso. Aproxima-se de Jesus um leproso e roga de joelhos, dizendo: se quiseres, pode me purificar. Jesus então toca naquele homem e fala: quero, seja limpo. E aquele leproso fica limpo no mesmo instante. Jesus faz uma advertência para ele:
falando: olha, não diga nada a ninguém, mas mostre ao sacerdote, ofereça a oferta de purificação para que ele testemunhe o milagre. Mas logo depois que o leproso sai, ele fala para todos o que Jesus havia feito e a fama de Jesus se espalha por todo aquele lugar. Aí nós entramos no capítulo 2 de Marcos, onde ele cura um paralítico em Cafarnaum. Nós vamos ver que Jesus entra em Cafarnaum e ele estava em casa. Muitos foram para ali, tantos que nem junto à porta havia lugar, não tinha como entrar. E ali aconteceu que havia um paralítico que foi levado até Jesus por 4 amigos, 4 homens levaram o paralítico. E não tendo como entrar, eles sobem no eirado, eles abrem ali uma parte e eles descem o paralítico diante de Jesus. É interessante que Marcos vai dizer que quando Jesus vê a fé daqueles homens, Jesus então fala para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante que Jesus, ele viu a fé, porque a fé verdadeira, ela tem que ser mostrada por meio das atitudes. Quando Jesus fala aquilo, os líderes religiosos que ali estavam começam a dizer que ele blasfemou, porque só Deus tinha autoridade para perdoar pecado. E eles não estavam errados, é Deus quem perdoa pecado. Só que eles não sabiam que Deus estava ali juntamente com ele. Então Jesus fala que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele diz para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem no mesmo instante levantou e foi para casa. Todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas assim. Logo depois Jesus sai junto ao mar e ele encontra Levi, que estava sentado na coletoria de impostos. Ele era cobrador de impostos. E Jesus fala com ele: Levi, segue-me. E Levi, no mesmo instante, Levi, que é Mateus, no mesmo instante passa a seguir Jesus. Jesus então está à mesa na casa de Levi, juntamente com publicanos, juntamente com pecadores. E os escribas e fariseus, vendo isso, falam com os discípulos de Jesus: o seu mestre come com os pecadores e com os publicanos. Quando Jesus ouve isso, ele diz: não são os que precisam de médico, e sim os enfermos. Logo depois nós vamos ver os discípulos de João questionando Jesus do porquê que eles jejuavam, e os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus então vai falar que enquanto o noivo está presente, não pode haver luto, mas haverá dia em que o noivo será tirado, e nesse tempo eles jejuariam. O capítulo 2 encerra com Jesus mostrando a sua autoridade e o seu senhorio sobre o sábado. Marcos vai dizer que eles estavam atravessando uma seara e os discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus advertiam, dizendo que não era lícito fazer isso aos sábados. E Jesus então responde: vocês nunca leram o que fez Davi com seus soldados quando entrou no templo do Senhor e comeu os pães da presença que ali estavam, os pães da preposição, que era permitido apenas aos sacerdotes comerem? E Jesus acrescenta dizendo: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e o Filho do Homem é Senhor do sábado. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.